Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu trago comentários sobre um filme novo que estreou para o catálogo da Netflix no dia 16 de outubro, chamado Os Sete de Chicago, ou seria Oito. Esse filme é um drama baseado na vida real e é muito importante você entender isso logo no começo do vídeo, porque ao longo dessa produção a gente vai ver recortes históricos da sociedade dos Estados Unidos na década de 60. Esse filme ele traz muitas reflexões e ele não poderia ter chegado numa melhor época. Nós aqui no Brasil e nos Estados Unidos estamos em período de eleição e como o jogo político é muito bem articulado e pode ludibriar, iludir muitas pessoas. A gente percebe ao longo desse filme que a imparcialidade muitas vezes não existe e isso acarreta em vários problemas. O roteiro desse filme é excepcional. O roteirista e o diretor desse filme é o Aaron Sorkin, que já ganhou o Oscar em 2010 pelo filme Rede Social, e ele sabe muito bem construir um roteiro muito bem elaborado. Na direção a gente percebe que ele comete alguns equívocos, mas o trabalho não é atingido. O filme consegue ser excepcional. No elenco desse filme a gente vai ver o Sacha Baron, o Joseph Gordon. Todas as atuações são bem estruturadas, são gostosas de se ver. Aqui eu não vou destacar nenhum, porque todos os personagens são relevantes. A gente vai falar um pouquinho, sem muitos spoilers, desse filme, e eu gostaria que você participasse desse espaço se inscrevendo no canal, curtindo e comentando a sua impressão de tudo que foi falado aqui e do filme também, ok? Vem comigo! O pano de fundo para esse filme, Os Sete de Chicago, é a Guerra do Vietnã. Então a gente precisa entender que essa guerra demorou um certo período e chegou um determinado momento que a sociedade americana estava dividida entre uma parte da sociedade que era favorável a essa guerra e uma parte da sociedade que era contrária a esse movimento de, principalmente, recrutar pessoas tão jovens para batalhar na linha de frente. Muitas famílias foram devastadas por causa dessa guerra. E aqui a gente vê uma crítica também na questão do patriotismo americano, como o patriotismo cego pode ser nocivo e destruir famílias. No grupo que era contrário, e isso aconteceu em várias regiões dos Estados Unidos, a gente vai ver várias manifestações distintas. A manifestação do Pantera Negra, que é um grupo em prol dos direitos dos negros na sociedade americana, a manifestação dos hippies e a manifestação de partido que não era democrata. Então, neste momento do filme, que a gente já percebeu que está acontecendo várias manifestações ao redor dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, a gente ainda vai verificar que o filme mostra claramente que a separação não permite avanços. Todos esses grupos têm como objetivo em comum se manifestar contra a guerra do Vietnã, mas eles não se unem a princípio. Cada um deles vão para Chicago manifestar numa convenção do Partido Democrata que vai acontecer, e o Partido Democrata é o detentor do poder naquele momento, mas eles vão separados, eles não se unem a princípio e tem muitos conflitos de interesses aí no meio. E de repente seria interessante, tanto no movimento de esquerda como de direita, e o filme mostra isso sutilmente, a união em prol de um objetivo maior, de um objetivo coletivo. Outra coisa muito bem estruturada no roteiro deste filme é o uso da licença poética para compensar algumas ausências. E o diretor desse filme vai fazer isso com personagens femininas. Não tem personagens mulheres em destaque, mas ele vai introduzir, eu percebi 3, mas pode acontecer de ter mais mulheres sendo apresentadas para suprir essa ausência. A primeira delas é uma membra do movimento Pantera Negra, que ela tem uma participação muito bacana ali, que ela dá um choque de realidade no líder do Pantera Negra, que está indo se manifestar em Chicago.
Tem uma policial que se infiltra no meio dos manifestantes para perceber se eles estão manifestando pacificamente, qual que é a real intenção daquele movimento de protesto. E tem uma moça no bar que ela é a única mulher naquele contexto, eles estão comemorando, assistindo televisão, bebendo uns drinks, mas ela tem a sensibilidade de olhar o que está acontecendo na rua. Ela é a única mulher a perceber a agressão, a violência da polícia contra os manifestantes. Então a narrativa poética, o uso da licença poética que funciona em vários momentos. Juror number 6 and juror number 11, you're dismissed from this jury. Can you tell us why? Because this is my courtroom. Além de demonstrar uma preocupação e ter sensibilidade para usar a licença poética e introduzir personagens mulheres e talvez escapar aí de algumas críticas, a gente percebe que a produção desse filme ainda resgata uma cena tradicional do movimento feminista ao redor do mundo, que é aquela cena onde as mulheres queimavam sutiã nas praças públicas, reivindicando visibilidade à sua causa. Tem essa cena no filme e todas essas construções são bacanas de se ver. O uso da licença poética também serve para suavizar algumas cenas e alguns personagens. Como, por exemplo, o personagem do promotor vivido pelo Joseph Gordon, que é um ator que eu gosto bastante. Na vida real, no contexto dos Estados Unidos, onde aconteceu todos esses conflitos, esse julgamento existiu realmente, o promotor era efervescente, ele queria culpar os condenados, os réus ali, ele era a favor do governo, e no filme a gente vai ver que o promotor estranha certo comportamento do juiz, que mesmo ele estando do lado do governo, ele não acha bacana certas condutas naquele contexto do julgamento, como o juiz está conduzindo aquele julgamento. Ele estranha em vários momentos, apesar de não se manifestar. A gente vai ver o filme querendo suavizar também o confronto da polícia com os manifestantes. A gente vai ver algumas cenas que causam estranheza e impacto na gente. E o filme tem essa construção gradativa realmente de deixar para o momento certo essa possibilidade de chocar a gente. Tem um manifestante que vai terminar com a cabeça rachada. O único réu negro neste tribunal, neste julgamento, ele é anulado, subjugado, ele não tem voz, ele não tem direito a advogado, ele é amordaçado e aquilo ali causa um impacto na gente e a gente percebe que é um conflito histórico que acontece até nos dias de hoje. Recentemente, esse filme foi gravado em 2017, se eu não me engano. E recentemente surgiu a manifestação Vidas Negras Importam, porque até hoje a polícia entra em conflito com os negros. Neste contexto do filme, o negro é mostrado como intimidador, até para o júri, até para a banca do júri. Então a gente vê todas essas nuances sendo apresentadas e o roteiro se encerra de uma forma muito graciosa e reflexiva, possibilitando a gente pensar muito sobre a proposta deste filme. Vale muito a pena você assistir, se você não assistiu ainda, Os Sete de Chicago, filmão que estreou ontem para o catálogo da Netflix. Já assistiu? Comente comigo, a sua participação é muito importante. Tudo isso daqui só faz sentido com a sua participação. Se inscreva no canal, curte, comente a sua impressão comigo, porque eu quero saber o que você achou desse filme também, ok? Hoje foi só um breve comentário, não vou me estender demais para não dar muitos spoilers aí. Vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!